Como é que a gente faz para esse Brasil crescer de fato? A gente vai falar sobre cotas, sobre privilégios, sobre meritocracia, com dois convidados muito especiais, do qual eu tenho a honra de sentar aqui nesse podcast para a gente bater esse papo. Muito obrigado pela presença de vocês. Senhoras e senhores, uma honra gigante estar do lado de duas pessoas incríveis aqui. Carlos Caval, diretor do Asa Investment, é isso? Isso mesmo. Muito bom. E também Luiz Fernando Figueiredo, que é da Mauá Capital, é isso? Exatamente, CEO da Mauá Capital. CEO da Mauá Capital. Falou que eu dei uma americanizada aqui desnecessária. Olha só, muito obrigado pela presença de vocês. E a gente queria falar de um assunto super tranquilo, super simples, que é a economia do Brasil. Um assunto que, obviamente, passa despercebido quase pela gente diariamente. E por isso, a gente teve aí, ao longo do ano 2021, obviamente, uma questão pandêmica considerável, né, que afetou todos os nossos índices, tudo aquilo que a gente imaginava, né? Hoje a gente passou por um ano 2021 aqui já entendendo o novo normal, né? Agora, o que a gente espera para 2022? Quais são as apostas, as previsões, as ideias? Quem quer começar? Primeiro, o Dr. Carlos. Tá bom. Bom, é um ano que eu diria apresenta uma série de fatores positivos para a economia. O mais evidente deles é que imaginamos que a gente vai superar a pior fase da pandemia e a economia vai poder normalizar o segmento que foi mais afetado, que são os serviços presenciais. Então, nesse sentido, deve continuar a recuperação do mercado de trabalho. O mercado de trabalho vem já se recuperando de um nível de desemprego mais elevado, que evidentemente é bom para a sociedade como um todo e, claro, para a recuperação da economia. Por outro lado, a gente tem um desafio muito grande que é essencialmente hoje um problema global, mais intenso no Brasil, mas um problema global, que é uma elevação muito forte do índice inflacionário. Nós estamos falando de uma inflação que deve encerrar 2021 no Brasil em 10%, mais de 10%, mas que hoje nos Estados Unidos está girando a 6%. Então, isso mostra que não é um problema único do Brasil. E com isso virá, e já está acontecendo, uma elevação das taxas de juros. E isso vai fazer com que crescimento aí de 4,5% a 5% em 2021, vira um crescimento muito mais baixo em 2022, entre 0% e 1%. Lembrando, e isso é um outro ponto, evidentemente, que sabemos que vai marcar o ano de 2022, que é um ano político de eleições presidenciais. Todas as minhas perguntas você já respondeu. A gente encerra aqui. Tô brincando. Porque olha só, eu tinha várias perguntas aqui, ele falou basicamente de todos, fez um cenário maravilhoso. Muito obrigado. Por isso que eu falei para ele começar. Pois bem, e o senhor, o que você imagina aqui que a gente pode comentar a respeito da economia do ano que vem, desse ano? Então, eu acho que o Caval, ele falou bem, eu tenho muito pouco a acrescentar ao que ele disse, né? Nós estamos falando de uma economia que normalizou, ou vai estar já muito adiantada em estar normalizada. A gente em São Paulo, com esse trânsito doido que já voltou, parece que está tudo normalizado, né? Chega no escritório um pouquinho mais tarde, no estacionamento, você vai parar no Quinto S, né? Ou seja, a gente já está a passos largos dessa normalização. Graças a Deus a pandemia fica para trás. O problema é que o Brasil teima em ficar discutindo os mesmos assuntos, né? Sabe aquele livro que você tenta virar a página e ela volta?
E o Brasil está assim desde o ano 2000. Né? Em 2000, eu lembro que naquela época eu estava no governo, eu achava que o problema fiscal do Brasil tinha sido resolvido. Ou seja, o Brasil passou a ser um país que paga suas contas direitinho, não temos muitas dúvidas sobre isso. Nós estamos em 2021 para 2022 com a mesma dúvida. Será que o Brasil vai pagar suas contas direitinho ao longo do tempo ou não vai? Não dá. Você ficar nessa mesma discussão o tempo todo, você acaba produzindo uma situação em que o país não sai do lugar, que foi o que aconteceu nos últimos 15 anos. Teve ano que cresceu muito, teve ano que cresceu negativo, uma média zero nos últimos 10 a 15 anos. O que nós vamos ter o ano que vem? A média é zero? A média é zero. Se a gente faz a média de todos os anos, entre os que não crescemos e os que crescemos, é zero. É zero. Se você compara com o resto do mundo, que cresceu entre 3,5 e 4, na média, olha o quanto o Brasil ficou para trás. Você acumula isso em 10, 15 anos, você vê que o Brasil ficou para trás. E não vai ser diferente o ano que vem. As projeções de crescimento para o mundo ano que vem são um pouco superior a 3%, 3,20% a 3,5%. E o Brasil, como o Caval falou, entre 0% e 1%. O otimista está dizendo 1%. Mas fala, mas objetivamente, por que isso está acontecendo? Porque o Brasil ele continua carregando uma dúvida sobre o futuro, uma incerteza muito grande. Então você tem primeiro uma incerteza se seremos bons pagadores, né? Como eu falei, do ponto de vista fiscal, o que vai acontecer? Como o Brasil já é um país muito endividado, você tem que tomar um certo cuidado, porque esse cara ele é muito endividado e gasta demais. O que vai acontecer com ele? Não deve ser uma coisa boa. Então essa é a discussão, né? A gente vem melhorando a situação fiscal, mas a gente não se tornou sustentável ainda, né? Esperamos que isso aconteça. Só que esse esperamos vai depender do quê? Vai depender do quadro eleitoral que vai acontecer o ano que vem. Então, do ponto de vista do Congresso, etc., nada vai acontecer. Dos avanços tão importantes que o Brasil precisa para melhorar um monte de dificuldades e carências que o país, num ano eleitoral, praticamente não avança. Você fica dependendo do que o novo governo vai fazer. E, olhando de hoje, não está com uma cara de uma eleição que, óbvio, após a eleição a gente vai estar num ambiente melhor, né? Porque a gente tem bastante certeza. Uma incerteza, porque é um governo Bolsonaro que 100% das pessoas não gostam, ou uma parte grande das pessoas não gostam, e uma história também do PT, que foi um desastre para o país, enfim, durante os 12 anos que o PT ficou no governo. Então, ou seja, você está olhando para o mais provável na eleição não ser uma solução boa, e daí como é que fica o futuro? Então, quando você tem esse nível de incerteza, acontece como o Caval falou, você tem por um lado uma normalização acontecendo, então que deveria ser muito bom para o crescimento, que é o que vai acontecer no resto do mundo, só que você tem por outro lado uma incerteza que segura isso tudo de acontecer. Dando sequência ao que o Luiz Fernando falou, vamos imaginar se a gente pudesse abstrair o fato de que 2022 é um ano eleitoral. Vamos supor que não houvesse eleições no ano que vem. A gente ia olhar para o setor de serviços e ia dizer, puxa, ele vai se recuperar, porque as pessoas vão poder ter a mesma mobilidade de antes. É claro que há toda uma discussão do que é o novo normal, né? Os serviços presenciais vão mudar, vai haver home office, vai haver mais ensino remoto, coisa desse tipo, mas não há dúvida que vai haver uma recuperação. A indústria também, porque nós sabemos que temos um problema na oferta de bens industriais, que é global, que tem a ver com a falta de suprimentos, de chips, de semicondutores. No mundo inteiro você tem hoje um problema para fabricar carro, você não tem disponibilidade. Isso vai melhorar ao longo do tempo, então a indústria também melhoraria. E o agronegócio, que no Brasil, né,
a cada ano, né, surpreende positivamente, também está com uma boa perspectiva de uma ótima safra. Estaríamos falando não do 0 a 1 que o Luiz Fernando mencionou, mas estaríamos falando provavelmente de 2 a 3% de crescimento, né? Quer dizer, os vetores para o crescimento da economia brasileira no ano que vem, eles são em geral positivos, né? Mas aí vem a dimensão política, né? O lado eleitoral, a tentação do governo de novamente voltar a gastar mais do que pode, né? Isso tem consequências. Isso faz com que o dólar suba, gerando inflação. Isso faz com que aumente a incerteza dos agentes econômicos, porque se você gastar muito mais do que pode, como o Luiz está dizendo, duas coisas poderão acontecer lá na frente, nenhuma delas boa. Ou você vai ficar insolvente, não vai conseguir pagar, ou, o que eu acho até que é mais provável, a alta de impostos, né? Então, num ambiente em que você vislumbra, né, uma conta a pagar lá na frente via aumento de impostos ou, eventualmente, até risco de insolvência, o que o empresário faz? Apesar de todas essas oportunidades, ele retrai o seu investimento e espera. Ele quer saber o que vai acontecer em cautela na eleição. Quer dizer, ao contrário de outros países, né, onde a eleição é apaixonada, como na economia americana, dois polos opostos muito diferentes, há implicações, é óbvio, a economia ela segue o seu curso normal, né? Mas nós temos essa fragilidade que faz do ano eleitoral um ano muito crítico e, pelo menos nas últimas duas eleições, vivemos períodos bastante incertos, né? Até você ter a definição eleitoral. Se vocês pudessem sugerir alguma mudança que refletisse no ano de 2022, talvez era não ter eleições? Não, assim, a sugestão é a gente mudar a página e começar a olhar para os problemas do país e não continuar olhando para problemas se o governo vai conseguir pagar ou não as suas contas. O Brasil ele tem um grande problema que é o excesso de gastos públicos, né? Nós temos um Estado que é grande demais e ele sufoca tudo que não é Estado. E ele acaba entregando para a sociedade muito pouco. E chegou a um ponto que o país não anda mais. Não é por outra razão que faz 15 anos que o país não cresce. Em algum momento, a gente vai ter que endereçar essa discussão de ter um Estado que é menor, faz menos coisas e faz direito a essas coisas. É isso que o Estado... É essa mudança que precisa acontecer no Estado. Só que essa discussão não acontece enquanto a gente não se tornar solvente ou com uma perspectiva de solvência de médio e longo prazo. Há muitos anos discute sobre isso. Por que até agora não conseguiram fazer nada? O que aconteceu foi... O Brasil tem uma história de problemas de gastos públicos, problemas de responsabilidade fiscal e etc., né? Na nossa conta em casa é uma coisa super óbvia, né? Eu tenho um salário, se eu gasto mais que o meu salário, uma hora eu vou quebrar, eu vou gastar toda a minha poupança, isso é uma coisa óbvia. Mas para o Estado, que deveria ser tão óbvio quanto é para a gente em casa, para muita gente isso não é óbvio. Nós tivemos um PT no governo que começou em 2003, né, a governar com uma visão e até um discurso de responsabilidade fiscal. Mas que logo em seguida deixou de ter esse discurso e foi para um gasto desenfreado que quebrou o país. E daí, no final, a presidente Dilma, né, no seu segundo mandato, foi mandada embora. E de lá para cá, o que nós estamos fazendo é reconstruir um desastre que aconteceu de grandes proporções, porque está demorando tanto tempo para resolver. Então, assim, o Brasil está parado. E a gente tem competência para resolver hoje? Competência tem, porque sabe aquela história? Você não precisa de um PhD para resolver.
uma criança resolve. Você precisa ter vontade. Porque o diagnóstico, assim, ele é muito claro. A questão é que, sabe aquela história que jabuti não nasce em árvore? Alguém muito poderoso colocou, porque é difícil um jabuti subir na árvore, chegar lá. É um pouco isso que acontece. Então, assim, por que o Estado tem esse tamanho? Porque são uma série de privilégios que foram dados de gente muito poderosa que você não consegue tirar. E daí, por exemplo, o que aconteceu agora, para você pagar um pouco mais porque o desemprego está muito alto, a situação está muito difícil logo após a pandemia, que é muito meritório, né? Você dá mais dinheiro, aumentar o Bolsa Família, etc., ao invés de você reduzir o gasto em outras coisas muito menos prioritárias, não, você vai lá e desancora a última âncora que tem fiscal, que é o teto de gastos. Você faz uma mega lambança, porque você tem que atender uma coisa que é provavelmente muito necessária mesmo. Só que você não escolhe, a escolha é sempre pela irresponsabilidade. E esse aqui é o problema. Vocês, quando estavam no governo, era um governo diferente do que a gente está vivendo agora, mas a gente até estava comentando aqui antes de começar a gravação que a posição que o Caval tinha no governo é como se fosse o CFO, né? Tipo, um dos nomes mais importantes nas finanças do governo. Se você tivesse sentado nessa cadeira hoje, o que você teria mudado? O que você estaria mudando? Hoje, difícil fazer essa pergunta, eu sei, não, mas... Eu acho que da ótica de quem passou pelo Tesouro Nacional, enfim, a época Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, é fácil dizer. O Luiz se referiu ao ano 2000, quando ele estava no Banco Central. Foi quando o presidente Fernando Henrique aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que ela foi? Ela foi uma âncora, né, para evitar que a desordem das finanças públicas, que então era um grande problema desde o Plano Real, ameaçasse a estabilidade da economia, né? Essa lei, ela vigorou e foi muito eficaz no período do governo Lula também, onde eu estava lá, em 2006, no ano eleitoral, inclusive, né, onde aconteceu uma coisa muito curiosa, né? O governo foi muito duro no seu controle de gastos, né? Ele não cedeu às pressões de gastos adicionais. O Banco Central, que lá estava, né, do presidente Henrique Meirelles, foi muito duro com a inflação, né? Subiu os juros. E a consequência foi que o presidente Lula foi reeleito, né? Então ali havia uma percepção, né, de que aquele modelo de responsabilidade fiscal ele era mais duradouro. Mas isso não foi verdade, né? Na presidência seguinte, então ministra, na época que eu estava lá, presidente Dilma, houve a decisão de você abandonar esse tipo de restrição. Vamos gastar mais e o Brasil vai crescer mais quanto mais gastar, né? Que se a gente imaginar que a solução do mundo fosse tão fácil assim, por que todo mundo não gastaria sempre mais e mais e mais, porque isso resolveria todos os problemas, né? Desembocou numa grave crise, né? A recessão de 2015 e 2016, impeachment, pedaladas fiscais, né, que nada mais eram do que atos para você exatamente contornar a lei de responsabilidade fiscal. E depois houve a necessidade de reconstruir essa âncora, que a gente chama, né, a âncora fiscal, teto de gastos. O que a gente está fazendo em 2021 e 2022 na eleição, né? Está desprezando esse ensinamento anterior da importância da âncora fiscal para a estabilidade da economia, da inflação, para a geração de empregos, do investimento empresarial, em troca do quê? Ampliação de gasto público no ano eleitoral, tendo em vista a fraqueza da candidatura do presidente. E só para que dá um ponto importante,
O governo quer fazer agora uma coisa que é meritória, que é ampliar o gasto social, o Bolsa Família. O Bolsa Família, agora Auxílio Brasil, é reconhecidamente um dos melhores programas sociais que a gente tem no Brasil e é referência mundial, né? Ocorre que esse programa, o que eles querem fazer é aumentar o gasto no ano que vem em cerca de 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais, é bastante grana. Acho que vale a pena fazer isso. Só que a gente tem que colocar isso no contexto de que o gasto da União, só da União, por ano, hoje, é de 1 trilhão e 600 bilhões de reais por ano. 1 trilhão e 600 bilhões. Será que não dava para você aumentar esses 30 bi para os pobres menos favorecidos, reduzindo outros gastos que todo mundo sabe não beneficiam o pobre, não beneficiam sequer a classe média? Será que a gente não teria como, né, ao mesmo tempo, controlar outras despesas? Não. Que aí entra em cena o que o Luiz falou. Os interesses dos setores mais poderosos da sociedade aprisionaram esse 1 trilhão e 600 e dele não abrem mão. Então essa é a nossa infelicidade. Ao mesmo tempo que tem a tentativa de criar uma âncora como a lei da responsabilidade fiscal, existe uma âncora dos privilégios arraigados aí do Brasil que gera essa conta. No final o Brasil ele está sendo sucumbido, né? Quer dizer, o país, enquanto o mundo cresce 4, 5%, o país cresce 0%, ele está ficando para trás. Ele está sendo sucumbido pelos privilégios, né? E, de novo, o privilégio só existe porque alguém poderoso o colocou lá. E outro poderoso não tirou. Exatamente. Às vezes é o mesmo, às vezes é do mesmo partido, às vezes é a mesma turma, né? O ponto é que nós, até hoje, para resolver o problema fiscal, de solvência, etc., nós nunca atacamos essa questão, que é o excesso de gastos. Foi sempre em cima da iniciativa privada aumentando o imposto. Nos últimos 30 anos, a carga tributária dobrou. Uhum. Em tudo. Em tudo. Por quê? Porque o gasto vem, né? Foi sempre uma briga. Aumenta o gasto, daí vai lá, aumenta a receita. Aumenta o gasto, às vezes aumenta demais, daí dá um problema de dívida, daí aumenta muito a receita. Mas sempre foi isso. Só que chegou um ponto que está sufocando o resto do país. Então, uma coisa que o ministro Paulo Guedes fala com muita razão, uma empresa emprega uma pessoa, ela está gastando por 2. Então, será que ela está empregando o número de pessoas ideal? Ela não está, porque o custo é tão elevado e dependendo da faixa é mais do que o dobro, dependendo da faixa de salário. Então, e daí você cria um monte de puxadinhos, né? Pejotização, daí faz um negócio lá de lucro presumido, uma série de coisas para tentar escapar de uma situação que é isso. Quer dizer, toda vez que uma empresa emprega uma pessoa, ela está empregando 2. Em termos de custo para ela é de 2. E sobra para a pessoa menos, né? Enfim, então está cada vez mais difícil carregar. É um pouco aquela história de você se preparou para uma maratona, tal, tá treinado, um espetáculo, tal. Antes de apitar o início da maratona, falando, pera um pouquinho aqui, só pôr uma sacola aqui nas suas costas de 40 quilos, e daí você corre a maratona. É diferente. A gente está fazendo esse bate-papo e especificamente a gente espera que as pessoas de recursos humanos, né, que estão nos ouvindo, tenham aí uma visibilidade do que a gente tá trazendo de economia brasileira, não só para esse ano que a gente está vivendo, como também para o ano que vem. Mas também me fica uma indagação aqui. Bicho. Mas também me fica... e fica uma indagação aqui que eu gostaria de tirar essa dúvida com vocês. É inegável que parte do que a gente está falando aqui, está discutindo a respeito,
está ligado a pessoas que, quer ou não, que precisam ser corajosas e fazer aquilo que precisa ser feito, né? E a coragem tem sido, sim, uma habilidade, quer ou não, que é buscada nos profissionais em toda e qualquer empresa para construir, melhorar, repensar, redesenhar seus negócios. No termo de gestão de pessoas, se vocês fossem o RH, não mais o CFO, se vocês fossem o RH do Brasil, o que vocês estariam contratando? Que tipo de pessoas para que a gente, de alguma forma, conseguisse construir um país que não fica para trás e sim cresce frente à situação do mundo? Eu acho que que toda empresa gostaria de ter é aquela pessoa que tem o que alguns chamam de ownership, né? Quer dizer, é ter aquele funcionário, aquele colaborador que trabalha na empresa como se ela fosse dela, né? Isso aqui é uma coisa minha. Então, um problema para a empresa é um problema meu. Toda vez que as pessoas lidam desta forma, primeiro, a relação com a empresa é uma relação mais legal e ela está muito mais pensando no bem da empresa, que no final o bem dela também, né? Então, assim, o primeiro ponto que eu acho que é muito importante é ter sempre pessoas que tenham ownership, que tenham pensam na empresa como se fosse dela. E a segunda, que tenham uma visão de que o mundo cada vez ele está mudando mais rapidamente, está se transformando mais rapidamente. Então, ter pessoas cada vez mais flexíveis, prontas para mudança, porque as mudanças são sem parar. Ou seja, o normal é a mudança. O normal não é chegar até um ponto, né? As empresas assim, vamos dizer, mais antigas sempre falam, olha, eu vou chegar à excelência do meu produto. O produto está se reinventando a todo momento. A cada segundo ele está se reinventando. Então, a excelência é o quê? A excelência é o que eu vou ter que chegar lá. Daí, daqui a 5 minutos, a excelência já é um outro ponto, e não para de andar para frente. Então, esse mindset, esse tipo de cabeça de que, olha, o normal é andar para frente sem parar, é o que cada vez mais a gente vai precisar nas nossas empresas, no nosso país. Assim, o Brasil, eu acho que, graças a Deus, é um país que tem uma cultura empreendedora, né? Por isso que as novas empresas, startups, etc., têm encontrado no Brasil um ambiente, apesar desse país, acabamos de falar, não, um país que não cresce, que está na mesma página, mas para o empreendedorismo, o Brasil é um bom ambiente, né? Agora, inclusive, o marco das startups e tal, que melhorou bem, mas assim, é um bom lugar para se empreender. Eu acho que cada vez mais a cabeça do profissional que a gente quer está nessa direção. Eu pensei também sobre a sua pergunta sobre o ângulo do que seria, né, hoje o que um gestor de RH, né, poderia fazer pelo governo, né, para aumentar aquilo que todos sentem. O Luiz mencionou a baixíssima qualidade, né, do serviço público, levando em conta o quanto ele custa, né? E aí tem um grande problema que é o fato de que o servidor público ele acaba sendo desmotivado pelo fato de que, primeiro, ele tem estabilidade no emprego, né? Então ele não pode ser demitido. E hoje você tem... Você estava lá, você viu isso. É uma coisa constatada. Em grande parte. Tem muita gente boa, né? Alguém trabalha, mas muitos, né, não têm a motivação. E o que começou a ocorrer já na época que eu lá estava é salários de entrada muito altos, né? Então você faz... É uma forma de atrair para prestar o concurso? Exato. Com o sentimento de gerar segurança? Mas um salário inicial de 20, 25 mil reais, depois de 10 anos você já está no topo da carreira, né? Você não pode mais progredir, não pode mais ter elevação de salário, também não pode ser não pode ser demitido, né? Isso remete à reforma administrativa, né, que é uma das mais importantes que a gente precisaria fazer no setor público,
levando em conta que, por exemplo, só na União nós temos 300 carreiras diferentes, né? E níveis salariais diferentes dentro do governo para a mesma função, né? Então, isso afeta, é um custo, né, muito elevado, que a gente carrega via uma tributação muito elevada, né? E que a gente precisa fazer essa reforma, que tem uma resistência gigantesca, né? Não só do funcionário médio, mas de carreiras que são muito poderosas, né? Notadamente, se a gente pensar, Ministério Público, Judiciário, né? Que muitas vezes tomam decisões a seu próprio favor. Sim. Né? Legislativo também. Legislando ou julgando em seu interesse próprio. E, além disso, tudo aquilo que a gente puder incutir, né? Vamos dizer, passar para o setor privado tem que ser feito, que é a própria privatização, né? No caso das empresas estatais, no caso de infraestrutura. E essa, felizmente, é uma vertente que nos últimos anos avançou muito. Então, assim, se não precisa o governo fazer e o setor privado pode fazer melhor, vamos privatizar. Isso a gente resolve, né? E ao longo do tempo isso tem dado certo. Agora, você não vai privatizar o Judiciário, a Polícia Federal, né? A Receita Federal, órgãos típicos de governo. E aí a gente precisa ter uma outra dinâmica, né, que envolveria, né, a reforma administrativa, que é quebrar esse regime de privilégios, né, e que joga, né, o funcionário público por uma desmotivação, baixa produtividade, e inclusive hoje está sendo enfrentado como não mais fazendo concurso. Então não vou mais fazer concurso porque eu não tenho como pagar isso. E significa que você não se abrem mais concursos. Não se abre mais concurso, o que é correto, porque não dá mais para pagar, né? Mas, por outro lado, a gente vai ter um envelhecimento gradual, né, desse contingente de funcionários caro e desmotivado, né? Então esse é um desafio aí muito grande, né? Que acho que não é nem uma questão meramente do profissional de RH, é uma questão que você tem que resolver, o país tem que resolver via uma mudança constitucional, porque esses privilégios são constitucionais, né? E ao longo do tempo a gente fazer uma transição para algo que seja mais eficiente e menos custoso. Ou seja, os profissionais que de alguma forma estão hoje no governo, talvez no caso aqueles que a gente tem que votar, né? Que sejam mais corajosos para fazer aquilo que o Brasil precisa de fato fazer, né? De novo, coragem é uma competência que de alguma forma tem sido muito valorizada nas empresas e que precisa ser mais valorizada quando a gente for eleger novos políticos, né? A gente tem que tomar muito cuidado. No final das contas, a gente acaba sabendo muito pouco sobre o político quando ele está na campanha, né? Pouco da história, o quanto é para valer o que ele está dizendo ali. Então, quer dizer, tem que tomar um cuidado com o discurso fácil, né? Sempre de benefícios e de coisas que, de benefício em benefício, o Brasil está lotado de privilégios e não consegue mais pagar essa conta, e quem realmente precisa, o país não consegue atender. Então, cada vez mais o que a gente precisa é conhecer em quem a gente está votando, para saber o quanto é de verdade que ele quer mudar o estado de coisas e melhorar a situação do país, né? Existe uma frase que é muito falada nas culturas organizacionais ainda hoje, e que vocês, como profissionais que de alguma forma estavam ali no dia a dia do Brasil, tinham informações e noção muito maior do que o que a gente tem aqui na Faria Lima, do que a gente tem aqui em São Paulo, sobre o tamanho desse lugar, quem são as pessoas que o compõem, né? Que é a fala da meritocracia, né? Então, algumas organizações ainda demandam muito a meritocracia, a gente sabendo que não é todo mundo que, de alguma forma, por conta de onde nasceu, de onde viveu, consegue chegar lá.
se vocês acreditam que essa fala ela ainda é uma fala presente de alguma forma maléfica para a gente construir um Brasil mais igual? Porque muito do que me vem na intenção daquilo que vocês estão comentando é que as pessoas que fazem a gestão desses dinheiros, desses privilégios, são privilegiados. E esses privilegiados, que aquilo não é como se fosse uma fila que a gente já sabe que assim que eles nascerem, um dia eles vão sentar lá. E poucas outras pessoas, ou seja, existe pouca diversidade na tomada de decisão daquelas que são de fato questões que vão mudar a vida dos brasileiros, né? Bom, na minha visão, a meritocracia é super importante. Quer dizer, uma empresa em que as pessoas não são medidas pelo que elas produzem, essa empresa fecha. E uma empresa que não produz a riqueza, que não cresce, não se desenvolve, ela também não emprega, ela não investe. Então a meritocracia é muito importante em tudo que a gente faz, né? Quer dizer, o que se tentou no mundo já com regimes socialistas, onde não existe a meritocracia, independente de quanto você faz, você vai ganhar a mesma coisa, fracassaram, todos eles. Não teve um que funcionou. O que aconteceu foi sistemas capitalistas muito desenvolvidos que se tornaram muito sociais, como os países nórdicos. Então é o contrário, né? Aquele que tentou o regime socialista quebrou. Aquele que foi um capitalismo muito inclusivo, etc., ele se tornou muito social. No caso brasileiro, o que acontece é que nós somos um país muito desigual, né? Em que realmente as pessoas não têm as mesmas oportunidades. Você tem grupos privilegiados que têm oportunidades no Brasil. E para isso você precisa tomar uma série de medidas de inclusão dessas pessoas, para que essas pessoas estejam e elas consigam, em alguma medida, chegar lá. Ou seja, não é não existir a meritocracia. Na minha visão, aonde não tem meritocracia, vai acabar. Não tem como funcionar. Nós vimos países, já vimos empresas, já vimos situações, isso não funciona. Aí você fala, bom, como é que você resolve? Você precisa tomar uma série de atitudes para reduzir essa desigualdade e oferecer oportunidade para uma quantidade muito maior de pessoas, né? Uma questão de reparação social, né? Você tem que fazer. Por exemplo, eu acredito, eu já fui contra cotas, por exemplo. Hoje eu sou a favor. Não tem conversa. Você tem que forçar um pouco a barra, justamente pelo excesso de desigualdade que tem no nosso país. Porque é aquela história, se a sua empresa só contratar gente das melhores universidades, você vai acabar perpetuando um grupo. Agora, só que também, por outro lado, nós sabemos que se você tem uma diversidade na empresa, a empresa ela é melhor, ela tem mais mérito, ela é mais lucrativa, inclusive. Mesmo que para ter diversidade, você vai ter pessoas que tiveram uma outra história acadêmica muito mais frágil. Você tem que trazer para que você tem que ter diversidade dentro do seu ou sistema. Criar métricas de avaliação que são distintas para cada um dos grupos que de alguma forma foram minorizados, né? Exatamente. E saber que a diversidade traz valor. Ela traz assim, um maior entendimento sobre as coisas. Então, que isso ajuda a empresa, né? A gente fez uma conta aqui no ano, faz um tempo já, não foi o ano passado. A gente hoje chegou em 47% do nosso time de pessoas negras, né? Em todas as instâncias. Desde a principal liderança até estagiários, a gente tem pessoas negras do nosso conselho. No conselho de investidores ainda não, mas no conselho consultivo a gente tem. E quando a gente olha para isso tudo, eu fiz uma comparação estatística, né? Me formei em comunicação, tô bem longe das comparações estatísticas que vocês fazem, mas o pouco da comparação estatística que eu fiz, a gente conseguiu identificar que uma parcela da população, por exemplo, que os pais não fizeram faculdade,
tinham muito mais dificuldade de performar e ser aqueles que são reconhecidos como os profissionais que mais performam na nossa organização. E a gente começou a separar as estratégias de desenvolvimento para um grupo específico de pessoas versus um outro grupo, onde a gente sabia que a gente tinha que reforçar uma série de estratégias de desenvolvimento de um lado ou criar outras formas de conversa a respeito do desenvolvimento para que, de fato, a gente conseguisse construir uma equidade mais factível lá na frente. E não necessariamente colocar todo mundo no mesmo pote. Deixa eu até fazer um comentário. Eu estou bem ligado à área de educação, principalmente educação pública. Um dos grandes problemas da educação pública é porque os pais das crianças que estão nas escolas públicas, eles têm uma régua muito baixa, porque eles não fizeram. Eles pararam muito no início da escolaridade deles. Então, qualquer aprendizado é um bom aprendizado. Então, isso é um problema. Porque como é que você faz se a régua está tão embaixo? Para dizer, não, a régua deveria ser mais alta. Então, é todo um tratamento que você tem que fazer nessa direção. E eu acho que isso, que é um pouco em cima do que você está dizendo, então isso vale, isso pensa no nível da escola pública. Então, você tá falando de milhões de crianças que têm uma régua muito baixa. Né? Então, você tem que dar um tratamento e explicar, criar todo um sistema de incentivos para que ela veja, não, o mais legal para mim é alcançar coisas mais... E até é muito mais difícil, né, de alcançar. Eu vejo, por exemplo, meu pai, a minha avó que faleceu aí faz 2 anos, ela faleceu semi-analfabeta. Ela ainda não sabia escrever e ler. E meu pai fez uma faculdade e se tornou um juiz. Ele faz parte aí da galera que não dá para privatizar e que tem bastante privilégios, inclusive. E ele, como um juiz... ele se via num lugar onde a mesa na época, né, hoje é um pouco mais talvez democrático o espaço, não sei se essa é a melhor palavra, mas na época, na mesa que julgava quem seriam as pessoas que iam se tornar juízes, eram normalmente pessoas que vinham ali da 3ª geração de juristas da família. E ali você via um filho de uma empregada virando juiz na geração passada. Hoje a gente já vê um pouco mais. Na geração passada do meu pai era bem mais difícil isso acontecer. E ele acaba se tornando um profissional, parte de um espaço onde ele não se via ali. Então, ele não conseguia conversar sobre os mesmos assuntos, ele não conseguia ter as mesmas falas, as réguas dele eram diferentes, isso baseado em relatos que ele me traz. E quão difícil a inclusão né? Porque não é só uma cota, mas também se dá através do espaço onde a gente consegue fazer com que as pessoas sintam-se pertencentes àquele lugar. Sem dúvida. Agora, eu acho que, assim... Você também teve essa questão das cotas antes? Como é que foi? Então, eu acho que... É um ótimo exemplo para exatamente tratar dessa questão de meritocracia. Acho que um outro, por exemplo, é o próprio desenho do Bolsa Família, né? Que ele começou como... qual era a ideia? Eu vou pagar para que a família tenha a capacidade de manter a criança na escola, né? Porque esse era o pedido, né? Só se paga para quem está na escola. Você tem que ter a matrícula na escola, aí em cima disso aí vai ter carteira de vacina, vai ter... Né? Então, você entende que a meritocracia não é uma coisa absoluta, você precisa ter políticas sociais, aí isso depois, posteriormente, o exemplo das cotas é importante. Agora, tem uma estrutura de incentivo, né? A estrutura de incentivo eu vou fazer com que você tenha o compromisso de manter o filho na escola. Esse filho vai ter uma oportunidade futura, né? Eu vou dar uma cota para a pessoa poder estudar, né? Agora, a partir do momento que a pessoa entrou na universidade, ela vai ter que desempenhar como os outros, senão ela não vai se formar, ela não vai ter um emprego, né? Não vai ascender, ela não pode não ir na escola, na universidade, enfim. Você deu uma oportunidade e incentivou. O Bolsa Família também tem um limite de renda. Se você ultrapassar, você perde. Para quê? Porque a pessoa pense, puxa, se eu melhorar de vida, eu não vou precisar do benefício. Vou dar para quem precisa. Né? Agora, o que ocorre no setor público hoje? Não existe a meritocracia. Em nenhum sentido. A pessoa não é avaliada. Eles ganham bem.
a pessoa não vai perder o emprego, né? Tem caso de funcionário público na prisão que consegue se manter o vínculo empregatício, né? Claro que não estou dizendo que todos não tenham mérito, não trabalhem, né? A gente teve um exemplo agora na pandemia, o SUS funcionando muito bem, é um exemplo, inclusive, de por que a vacinação no Brasil, quando começou, caminhou bem, né? Mas não há incentivo. E, nesse sentido, você ir a um extremo onde não há nenhuma meritocracia e nenhum incentivo, vira o quê? Privilégio, que é o que a gente tem. Estou muito feliz aqui com o nosso papo, a nossa conversa. Estou pensando um monte de coisa e construindo um monte de coisa. Para a gente ir encerrando, assim, tem algum assunto que vocês gostariam de comentar, de conversar, de falar e até então a gente não comentou? Não, o que eu acho que é interessante é o seguinte, né? Quer dizer, o Brasil é um país que tem muita oportunidade. Embora, sim, ele não é um país que não esteja crescendo, tem todas essas dificuldades, etc., ele é um país que oferece muita oportunidade. Então, quer dizer, se por um lado os economistas não estão nem um pouco animados com o ambiente, nós, como cidadão, como pessoa, muitas vezes a gente deveria estar, porque tem muita oportunidade, que é um país muito diverso, não é um país concentrado em um setor só, ou que o setor público é a grande mão de obra. Não, a gente tem um monte de setores muito dinâmicos. Eu comentei das startups e das empresas que começam no Brasil, que tem muito... Hoje tem bastante capital para esse tipo de empresa. Até o comentário hoje, conversando sobre isso, que esses preços estão muito esticados, é porque tem muito capital mesmo. Quer dizer, coisas boas as pessoas colocam dinheiro. Então, acho que a mensagem é, olha, aquele que tem uma cabeça de empreender, né, de ir para frente, etc., tem muito espaço no Brasil, né, apesar das dificuldades que o Brasil tem. Eu acho que tem, como economistas, né, e como pessoas que estão atentas aí à condução, né, da política econômica, da atuação do Banco Central, do governo, acompanhando o Congresso, a gente tem a obrigação, né, de alertar e tentar, né, fazer com que as pessoas compreendam que o Brasil tem oportunidades, como o Luiz está falando, a gente tem um setor privado dinâmico, a gente tem uma nova geração, né, que está muito mais envolvida com novas tecnologias, enfim, mesmo no mercado financeiro, as fintechs e tudo mais. Quer dizer, fizemos muitas reformas importantes aí nos últimos anos, mas podia ser muito melhor, a gente podia estar muito mais avançado, a gente podia crescer mais, a gente podia ser menos desigual, né? Nós continuamos sendo muito desiguais. Não é só no Brasil que a desigualdade tem aumentado, e no mundo todo, né? Mas, infelizmente, a gente está ficando para trás, né? A gente não consegue mais crescer sequer na média de crescimento dos países emergentes, né, dos países que são mais parecidos conosco, inclusive na própria América Latina. A gente tem crescido menos do que a média da América Latina. Se a América Latina tem países como a Venezuela, a Argentina, que tem uma economia, né, mais caótica do que a nossa, né, muito desorganizada e tal, a gente tem vários países que têm crescido sistematicamente mais do que o Brasil. Colômbia, Peru, Chile, enfim, para não falar do México, né, que já é uma coisa mais ligada aos Estados Unidos e tudo mais, né? E muito menos do que países asiáticos, né, que já ultrapassaram o Brasil há muito tempo. Então a gente não deveria se conformar com isso, né? Então eu estou mais ou menos bem, mas a gente podia estar muito, muito melhor do que a gente está hoje. Falta indignação no brasileiro. Falta, sem dúvida. Eu concordo totalmente. Sem dúvida, falta indignação.
Muito bem, senhoras e senhores, eu estou muito feliz a gente ter feito esse papo, apesar de faltar indignação da minha parte aqui em mantê-lo por mais tempo, mas também a gente tem que respeitar o tempo desses nossos queridos convidados e dizer a vocês que existem outros episódios dos quais vocês podem assistir esse conteúdo super relevante que você está assistindo aqui. É só continuar aqui assistindo os nossos vídeos que vocês vão ver mais episódios. Muito, muito obrigado pela presença de ambos. Muito obrigado, viu? Prazer enorme. Grande prazer, obrigado.